Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, então hoje estou aqui para falar sobre um tema muito interessante que seria lutas, especificamente sobre o boxe, né? Uma modalidade olímpica, uma modalidade que o Brasil tem aí vários representantes bons, né? E eu espero que vocês gostem do nosso vídeo. Antes disso, né? Se você não me conhece, meu nome é Cássio Gonçalves, esse é o canal Portal Esportivo. Então já clica aqui no nosso link, já se inscreva, também curta nosso vídeo aí para a gente conseguir chegar cada vez mais aí com o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo falando do boxe. Pessoal, o boxe é uma modalidade de lutas que foi desenvolvida, iniciada na Inglaterra, né? Então tem toda uma questão histórica, né? No começo ela era considerada como uma modalidade marginalizada, uma modalidade muito violenta, né? Nem sempre foi vista aí com bons olhos pela sociedade, mas tudo foi se desenvolvendo, as pessoas começaram a se sentir cada vez mais interessadas pela essa modalidade e isso é muito importante, né? Teve um papel muito importante para o seu desenvolvimento. É claro que o boxe hoje em dia ele está divulgado aí em vários países, até por isso ele é uma modalidade olímpica. Então muito importante e interessante a gente saber um pouquinho sobre essa história, né? O seu desenvolvimento e isso é muito importante. Tá, vamos falar então agora sobre como é essa luta de boxe, né? Para quem não conhece, para quem nunca praticou, o boxe ele é tradicional e ele é conhecido como uma modalidade de socos, né? Então não é válido chutes, joelhadas, cotoveladas. Por isso, os atletas acabam ficando especialistas em golpes utilizando as mãos, né? Para isso, ele precisa inicialmente treinar. Cada modalidade tem a sua forma de lutar e o boxe não é diferente. Temos uma base onde o atleta coloca as mãos próximas da cabeça, levando uma das mãos ligeiramente à frente, né? Então ele vai ficar com a mão um pouquinho à frente, a outra mão mais próxima do seu queixo, né? Então nós temos essa que a gente chama de guarda do boxe, aonde ele vai posteriormente aí desferir os seus golpes. Sempre a mão mais forte fica mais para trás. Então vamos imaginar que você é destro. A sua mão direita fica um pouquinho mais para trás e a mão esquerda fica um pouquinho mais à frente, né? Para quê? Para que você vá desferir o golpe mais potente com essa mão que vem de trás, né? E já que eu falei, já que eu toquei nesse assunto, essa posição de guarda, o objetivo dela principalmente é defender o rosto e também, quando possível, defender aí a linha do tronco, da cintura. O boxe é uma modalidade onde você busca o nocaute, então você derrubar o seu adversário, o seu oponente, para ganhar a luta, né? É claro que se você não conseguir derrubar o seu adversário, fazer o nocaute, bom, então no caso, se você não conseguir nocautear o seu adversário, ao final da luta vai ser computado os pontos, né? Então nós temos os árbitros que vão fazer essa contagem round a round, né? Então round seriam aí a divisão que acontece nas lutas de tempo e aí vai ser dada a vitória para quem atingiu mais o adversário e foi aí computado como vencedor. Bom, quais são as técnicas do boxe, né? Então, os boxeadores eles são famosos por dar socos, né? Conseguir fazer isso com muita precisão, com muita velocidade. Então, a gente tem um soco com a mão da frente, que seria o jab. Normalmente ele é utilizado para preparar, para medir a distância entre os adversários aí e preparar um possível golpe mais forte que viria depois, né? Então, o jab seria o soco com a mão da frente. O direto seria o soco com a mão de trás, né? E aí temos também as variações, por exemplo, o cruzado, que é um golpe que vai ser de um lado para o outro, né, o cruzado, e também o gancho ou uppercut, né, que seria um golpe desferido de baixo para cima com o objetivo de acertar o queixo do adversário. Então esses são os golpes mais conhecidos, mais básicos, tem as suas variações também, né, onde cada atleta faz da sua maneira. E o que é mais importante? O atleta começa a combinar esses golpes. Então ele faz no seu treinamento, na sua preparação, várias e várias sequências de golpes, onde ele vai desferir um, dois jabs e vai depois fazer um direto, né? E aí ele vai criando ali várias e várias possibilidades de ataque.
Outra questão também importante do boxe, interessante e até específica, seria a maneira de desviar dos golpes. Então, os boxeadores eles são muito bons para bloquear os golpes, utilizando então essa guarda que ele está fazendo. Então, ele vai deixar o adversário acertar na região do seu braço para defender o seu rosto. Outra questão também será o treinamento de esquiva. Então, eles são especialistas em esquivar, fazer movimentos de esquiva para afastar aí, desviar os golpes do adversário, tá bom? E também, não menos importante, eles são muito bons para contragolpear. Então, ao mesmo tempo, quando ele percebe que o adversário vai fazer um jab, por exemplo, ele já vai entrar com outro golpe junto, sem defender. Ele vai fazer apenas uma esquiva, já entrando o golpe. Então, isso também é aí muito legal, muito interessante como eles fazem esse treinamento. Bom, agora vamos falar um pouquinho da competição, como que funciona a competição do boxe, né? Então nós temos primeiro um ringue, esse ringue ele é cercado por cordas, os dois atletas vão entrar. O boxe ele é muito interessante porque ele tem toda uma criação de um evento mesmo, né? Então é anunciada a entrada de um atleta, depois o outro atleta, cada um no seu corner, né? No seu cantinho ali, onde a sua equipe vai ficar dando as instruções. Ao centro vai ter o árbitro central e ele vai conduzir todo o evento, toda a luta. Ele pode parar a luta se ele achar interessante, necessário. Ele pode abrir a contagem, né? Como por exemplo, um atleta cai, ele começa a fazer a contagem em voz alta e ele vai até 10. Caso o atleta não levante, ele faz um sinal que a luta terminou com um nocaute. Mas em várias ocasiões o atleta levanta, ele conversa com esse atleta e ele vê se ele tem realmente condições de continuar. Tem condições, ele continua lutando, tá bom? Agora, pode ser que ele também tenha que chamar um médico. Vou imaginar que um atleta se cortou, tá sangrando muito, ele para a luta, chama um médico. O médico avalia esse atleta. Inclusive, o médico tem capacidade para interromper a luta. Se ele achar que o atleta não tem condições de continuar, teve alguma contusão mesmo, e não apenas de corte, mas também de ele não está mais em condições, né? Ele teve um nocaute, ele caiu e levantou, mas ele não está bem, né? Então ele tem essa capacidade também. Bom, outro ponto muito interessante é a comparação e a distinção entre o boxe amador e o boxe profissional. Muitas vezes as pessoas acreditam que o boxe profissional é aquele que passa nas Olimpíadas, mas não, aquele é o boxe amador, né? E agora nós vamos falar sobre essas diferenças. E eu vou iniciar falando sobre o boxe amador. Então, o boxe amador, ele é praticado por praticantes, por atletas que têm esse objetivo muitas vezes, né, de futuramente se profissionalizar ou de buscar um campeonato importante como as Olimpíadas. E aí como que esse esporte funciona? São 3 ou 4 rounds de 3 minutos. Então vou imaginar, são rounds mais curtos. Então os atletas que praticam essa modalidade são muito intensos, porque eles querem resolver logo a luta para que ela não dure aí todos os rounds e se durar, que mantenha uma intensidade. A contagem de ponto a ponto. Cada soco que eu acertar no meu adversário, lá fora do ringue tem os árbitros que estão também computando esses pontos. Normalmente se usa um capacete de proteção, como vocês veem nas Olimpíadas, e então ponto a ponto esses atletas vai sendo somada aqui aquelas pontuações e ao término do tempo é dada a vitória para quem teve mais acertos, mais golpes contundentes no seu adversário. Bom, é possível também no boxe amador o nocaute, né? Então você pode também nocautear o seu adversário e interromper a luta antes disso, apesar de não ser tão comum, porque a luta dura menos, a luta tem proteção, né? Tem mais proteção, então e tem muita interrupção também, né? O árbitro ele vai interromper quando ele achar necessário e isso acaba afetando um pouco a dinâmica da luta. Muitos atletas do amador, eles vão participar de um grande campeonato, como por exemplo as Olimpíadas, e esse seria o auge do boxe amador. Posteriormente, ele pode optar por sair do boxe amador e partir para o boxe profissional. E aí qual que é a diferença? A dinâmica da luta muda, porque o boxe profissional, ele é organizado por algumas confederações, então tem várias confederações no mundo, onde você pode se tornar o campeão mundial da sua categoria.
Então é tudo dividido por peso no boxe, tá? E aí pode acontecer que essa luta tenha até 12 rounds. Então olha só a diferença de 3, 4 rounds para 12, né? Então é uma diferença muito grande, por isso os atletas eles treinam de maneira diferente. A intensidade normalmente é menor, porque o volume vai ser muito maior nessa luta do boxe profissional. Então são lutas casadas, aonde eu vou, sabe, eu sei aonde, com quem eu vou lutar, eu me preparo para lutar com esse atleta e daqui 2 meses eu vou enfrentar esse atleta. E aí eu vou fazendo o meu cartel, né, a minha quantidade de lutas ali, e vou sempre propor isso para um desafiante, né, alguém vai casar essas lutas para mim, até eu conseguir chegar a defender, a disputar um cinturão, né? Então eu vou chegar até disputar um mundial, por exemplo. Ganha-se muito bem no boxe profissional, porque isso é vendido, isso é televisionado, isso é vendido nas plataformas, nas redes sociais. Então você sabe muito bem que você vai lutar daqui 2 meses, você vai se preparar para isso e você vai ter uma bolsa, né? Então você vai ganhar um valor. Se você perder é um valor menor, se você ganhar vai ser um valor maior. Então muitas pessoas buscam um retorno financeiro e vão para o boxe profissional, tá? Mas isso é uma questão de escolha também. Bom, pessoal, então eu acho que deu para diferenciar aí as modalidades, o boxe profissional, o boxe amador, e espero que você tenha gostado do nosso vídeo aí. Já curta, também compartilha aí, se inscreva no nosso canal e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.